On time we borrow, time our children to us lend. Here today, but gone tomorrow, like a spark flying in the wind. We all look up to our fathers. Uma pausa necessária. É muito estranho ficar tantos dias fora da água, sem camping, em uma cidade como Concepción. Depois de mais de 75 dias, estar de volta, ter tanto contato com pessoas, ter todos os luxos de uma vida na civilização, é algo bem diferente para mim. Mas esta pausa foi necessária. Parei em uma cidade histórica, o vento não está ajudando, previsão de chuva, vento sul. E o mais grave do problema: o único computador que carrego comigo é um MacBook que já comprei usado. Infelizmente, parou de funcionar. Levei um técnico em Concepción, ficou durante 5 dias, me cobrou em torno de 1 milhão de guaranis, cerca de R$800, e o problema não foi resolvido. Me devolveu o computador, ainda não devolveu meu dinheiro, e estou sem computador para editar. E agora tenho que escolher se continuo ou não postando vídeos no YouTube, de uma forma diferente. Daqui em diante, creio que será mais difícil. Bom, parar é importante, avaliar muito mais. Já dizia Epicteto em uma das suas obras, A Arte de Viver. O que é importante e o que não é? Este é o nosso problema. Muitas e muitas vezes perdemos a noção daquilo que é importante e daquilo que não é. Ansiamos por coisas sobre as quais não temos controle e não satisfazemos com as que estão ao nosso alcance. Precisamos parar de vez em quando e fazer um balanço. Sentar e determinar em nosso íntimo o que tem realmente valor e o que não tem. Avaliar quais são os riscos que valem a pena e quais os que não valem. Mesmo mais confusos e penosos aspectos da vida podem ser mais toleráveis quando se enxerga com clareza e se fazem opções. A minha opção foi parar, esperar, ter paciência e aproveitar e conhecer um pouco mais da história dessa cidade. Fui em busca de historiadores, de pessoas que sabem com detalhes o que aconteceu por aqui. E olha, uma surpresa atrás da outra. A história de Concepción. 250 años va a cumplir el año que viene. 250. Sí. Se fundó en la última etapa ya de la época colonial, en el año 1773. 773. Paraguay se independizó en 1811, ya son poco antes. 40 años de vida militar, porque se fundó como una villa militar justamente para detener el avance de los portugueses que estaban conquistando territorios a favor de su reino, ¿verdad? Y se estableció acá Concepción justamente para eso, como un fuerte militar. Después de la independencia, a partir de 1813 ya fue una villa civil. Y ya empezó la época de la dictadura del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, donde se cerró prácticamente todo el Paraguay y Concepción quedó como una ciudad más dentro del espectro nacional. Luego ya después en Concepción tiene destacada actuación en casi todos los acontecimientos históricos nacionales. Desde su fundación misma, ¿verdad? Pasó por la independencia nacional. Acá hubo el primer grito de independencia, hubo acá en Concepción. Acá en Concepción sí, primero. En 1810, 1809 estaba un padre Sarmiento, Fermín Sarmiento, que en las misas hacían conspiraciones en reuniones, sí, difundía la libertad y todo eso, ¿verdad? Aprovechando que Napoleón invadió España, ¿verdad? España.
Entonces las noticias venían y él levantaba los ánimos a la población para que se ponga en contra del gobernador de España de esa época. Y después se efectivizó en Asunción, obviamente, la revolución. Y luego acá se estableció el primer gobierno civil con Fernando de la Mora, que era uno de los próceres de la independencia. Y después ya pasamos de la época de Don Carlos, muy tranquila la población, y en la época de la guerra, que también, la guerra de la Triple Alianza, que tuvo destacada actuación acá. Hubo una masacre que se le llama de Concepción en 1869, donde las familias principales fueron las víctimas de esa masacre. Una de las familias fue Quevedo, Aquino Quevedo, que son familiares de los Albertini. Y así pasamos a la época ya de la posguerra, de la Triple Alianza, donde, así como te comenté antes, el personaje principal de Concepción, el senador Rosendo Carísimo, trajo el progreso acá a Concepción, a los inmigrantes, a los técnicos, los arquitectos, trajo la mirada hacia este lugar y tuvo en esa época el mayor progreso económico del Paraguay. Después de Asunción, obviamente, ¿verdad? La ciudad de Concepción fue conocida como Concepción la Opulenta. ¿Verdad? Y a través de don Remigio Albertini, muchísimos técnicos, personas sabias, personas conocedoras de todos los ámbitos del conocimiento, vino acá a Concepción. Desde médicos, él le trajo a los primeros doctores de Gasparini, es el apellido, que trajo acá a Concepción, solamente para tratarle a él, don Remigio. Y se quedó, él acá se casó con una paraguaya. Una paraguaya. Se quedó acá el doctor Gasparini. Le trajo arquitectos, él fue mecenas también de varios artistas. Uno de los más famosos es Pablo Alborno, que él financió todos sus estudios en Europa. Aquel pequeño cuadro que está allá es de Pablo Alborno. Allá atrás está el niño, como el retrato, el niño del melón. Y la gran obra de Pablo Alborno es el retrato que está ahí en la mansión Albertini. En tamaño natural. En tamaño natural. Pintado, ¿no? Ese es invaluable, ese cuadro. Olhando esse quadro, essa foto, eu acho incrível, porque o embarque de madeiras, papel albínia, no fim do século XIX, era feito assim, ó, com barcos à vela, gente, incrível. Se navegava, isso aqui antes da Revolução Industrial, dos navios com roda a vapor. Era totalmente à vela, com a cara chata, um pouco diferente o perfil, né? E com mastros principais, a navegação nesse trecho do Rio Paraguai, de forma mercante, para carregar madeira, era feito à vela. Incrível, né? Porque não é fácil você navegar a vela no Rio Paraguai. Há ventos predominantes borestes, depois vem as frentes frias sul, e o rio não é largo o suficiente nesse trecho para que você possa trabalhar bem o vento. Não é fácil. Mas eles faziam isso com uma perspicácia e uma destreza incrível. Isso é parte da história do Paraguai. Was a hobo and a drifter, a lonely rolling stone. Esse monumento que vocês estão vendo
foi construído aqui em Concepción de forma estratégica. O Paraguai entrou em uma guerra com a Bolívia entre 1932 e 1935. Essa foi uma das maiores guerras no século XX das Américas, Paraguai e Bolívia. Foi uma guerra estratégica porque descobriram petróleo numa região do Chaco, essa região conhecida como no sopé dos Andes. Foi descoberto muito petróleo e esse seria o objetivo desta guerra, uma disputa territorial entre Bolívia e Paraguai entre 1932 e 1935. Como Concepción era um ponto estratégico, logístico para a guerra del Chaco contra o Paraguai, e havia já um tratado mundial de que durante a guerra você não pode bombardear nem monumentos históricos e nem hospitais. E o que acontece? O presidente na época do Paraguai mandou construir um monumento, né, e divulgou ele como monumento histórico aos indígenas, que tem 45 metros de altura este monumento. Qual que era o objetivo disso? Bom, um monumento na década de 60, a Bolívia já tinha uma força aérea e tinha capacidade de bombardear Concepción. Isso não chegou a acontecer. Mas o monumento, na verdade, era para esconder, para camuflar algo importante na Guerra do Chaco, que era, na verdade, uma torre de comunicação. E assim, os bolivianos não podiam bombardear, porque era um monumento em homenagem aos indígenas, os primeiros povos do Paraguai, da América Latina, né, os índios, guaranis e outros indígenas. E o monumento tinha esse objetivo de homenagear os índios, mas na verdade era uma torre de comunicação estratégica para a Guerra del Chaco, uma torre de comunicação que servia também como balizamento aéreo, né, e como comunicação e até mesmo radar. E olha isso, por que tem esses vários furinhos? Para que se irradiasse os sinais dessa torre. Incrível, né? Incrível. E o presidente do Paraguai construiu esse monumento, falou: é um monumento aos indígenas, mas ela esconde uma torre de comunicação. Aí, ó. Que história, né? Essa guerra del Chaco contra a Bolívia, o Paraguai venceu a guerra entre 1932 e 1935 por causa de uma disputa territorial para ter acesso a petróleo. Incrível, né? Olha aqui. I got my feet on the cloud and I won't come down. I saw the eyes of the maker, heard a rushing sound. Todos esses túmulos que vocês estão vendo aqui são de heróis da Guerra del Chaco, a guerra contra a Bolívia. Foi uma guerra terrível. E o interessante é que as enfermeiras que curavam os feridos, muitos mortos inclusive aqui, ó, todos esses túmulos aqui são de heróis da guerra e vítimas da Guerra del Chaco, fizeram um panteão. Permisso? Seu permisso? Olha só os heróis da guerra. Aquí en este sector solo están los que tuvieron participación en la guerra del Chaco. Só quem teve a participação. Soldados, oficiais. Caídos, enfermeras, oficiales. Las luces se prenden, ¿verdad? Aqui também, claro, ó. A câmera. Incrível. But when the feast starts, what will it bring? 'Cause no one knows when the bells gonna ring. No one knows when the bells gonna ring. Ahí se encuentran los restos de Sixto Adolfo de Perini, Ah, un científico y filántropo italiano que vino a sentarse en Concepción aham. y que justamente trajo la logia masónica también aquí a nuestra ciudad. Y está enterrado aquí, frente a donde era el cementerio de los niños, de los angelitos, porque terminada la guerra hubo una terrible peste de cólera. Ah, assim que terminou a Y guerra. él fue el médico que intentó salvar la vida de estos niños, no pudo salvarlas de todos, y en homenaje a él, sus pequeños niños, sus angelitos, ya reposan frente a su panteón. Olha, Dr. Sixto, migrante italiano. Italiano, sí. Assim que terminou a guerra do Paraguai, né? Sí.
Uma grande pandemia de cólera se assolou sobre Concepción e outras regiões também do país. E esse médico aqui foi um grande herói porque lutou dia e noite para salvar, creio que centenas de crianças morreram de cólera, muita gente morreu de cólera. E em homenagem a esse médico e as vidas que salvou, e infelizmente algumas se perderam, muitas se perderam, ele foi enterrado diante dos túmulos das crianças. Sí, así mismo, así mismo. Que coisa incrível, Existen muitas crianças morreram. Muchos niños. Muchos niños. Es que coincidió con una gran seca. Com a grande... A inicios de la guerra se comenta de que había una inundación grande, tanto el río Paraguay, el Pantanal, el Paraná estaban desbordados, pero ya a finales de la guerra hubo una gran seca. Y esto fue ideal para que se propague esta enfermedad, esta peste, ¿verdad? Y coincidentemente con los vientos ya de guerra que soplaban en Europa, muchos inmigrantes, especialmente italianos y también franceses, vinieron a asentarse acá en la ciudad, en Concepción. Y eran gente muy guapa, gente muy trabajadora, que emprendió muchos proyectos ganaderos, agrícolas, comerciales. Y Concepción a principios de siglo era prácticamente la segunda ciudad a nivel de importancia en el Paraguay. If I wrote you a song, if I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better if I wrote you a poem, if I posted